É, sim, sim. Você tá se perguntando se é mais uma live? É, mais uma live. Você tá se perguntando quando isso vai acabar? Não tão cedo. Quer que acabe as lives? Agora vai ser assim, quer que acabe live? Fica em casa. Não sai. É isso, é a arma de todos nós artistas. A gente quer que você fique em casa. Então não, é live. Toda hora é live, todo dia é live. Pra infernizar a vida de vocês, minha gente. Tô aqui no GNT, tô aqui pra falar de que história é essa, Porchat, que começa já já. Que quarentena é essa, Porchat, na verdade. A gente não tá podendo gravar, logicamente. Então a gente tá fazendo um compilado de melhores momentos temáticos de programas, o que aconteceram nos programas a gente junta. E pra fazer um esquenta, pra fazer um aquece aqui, eu tenho feito as perguntas que eu faço no bar para algumas pessoas. Já teve aqui a Tainara G, já teve aqui a Dora Figueiredo, já teve aqui também... Peraí. Eu vou lembrar. Agora em Sanduíche, ela esqueci. Vocês vão me lembrar? A Foquinha, lembrei, que foi muito legal, yes. E aí, enfim, já separei as perguntinhas aqui para fazer, porque hoje teremos um convidado especialíssimo. Um convidado mais do que especial para um dia que é um dia muito especial, sabia? Vocês sabiam que hoje, olha aqui, eu vou até ler para não falar besteira, que hoje é o dia da educação. Então a gente está fazendo a Semana da Educação no GNT. Então eu quero fazer as perguntas do programa, mas da época de escola, com o meu amigo... Espirrei, menina, mas calma, que é espirro de bater um vento. E eu tô só de cueca. E aí deu frio nas pernas. Não, vocês não me ameaçam com corona aí. Castanhari! Caju e castanha. Hoje é dia de caju e castanha. Cadê você? Mas olha o Castanhari aqui, ó. Com E ele, aí, que embarcou na educação. Tudo certo? como é que tá, querido? Tudo bom? Tudo ótimo, tudo de boa. Miga, você era um bom aluno? Cara, depende de que época você for analisar a minha biografia. Porque, Depois da quarta série, que até a quarta série todo mundo é uma lindeza. imagina, o meu era o contrário, assim. Eu demorei até mais ou menos a oitava série, eu era realmente um aluno bem ruim com as matérias que eu cagava. E tinha muita matéria que eu não gostava. Português, por exemplo, eu odiava Nossa, português. que curioso. Eu era do cara que gostava mais. Eu gostava de história e gostava de artes, educação física. Eu queria ser atleta. Durante muitos anos eu quis ser jogador de futebol. Eu tive esse lado assim de ou arte ou futebol. Era o que eu achava para o lado que eu ia. Então qualquer outra coisa que não fosse aquilo, eu cagava de um jeito. Eu colava. Eu era o cara que sentava atrás no fundão. Por eu ser baixinho, eu sempre fui muito baixinho. Engraçado, as pessoas acham que eu sou alto. Eu sou baixinho. Por eu ser baixo, eu tinha que ser folgado, porque senão as pessoas mexiam comigo, aquela coisa de autodefesa. Então eu era folgadinho para ninguém mexer comigo. Eu era um péssimo aluno. Até que no primeiro ano eu entendi as coisas, eu falei, nossa, cara, o que eu tô fazendo com o meu tempo, sabe? Bateu uma coisa do tipo, putz, quero aprender. Mas aí eu já tinha, né, pelo menos em muitas matérias que hoje em dia eu uso o meu canal para reaprender aquilo que eu caguei na época de escola, é justamente é um sintoma, né, do que, A do que gente tinha aconteceu na minha muito que infância. ser Benjamin Button, né? Porque a gente é adolescente, a gente é criança, a gente é muito imbecil. A gente acha que não tá nem aí, a gente não quer aprender, aprender é chato, a gente mata as aulas. Imagina se eu fizesse aula hoje, eu ia chegar 10 minutos antes para ficar lá preparadinho, vendo, anotando, escrevendo, querendo. Mas a gente adolescente, a gente quer que aquela gente toda morra. A gente não tem muito saco, né? Falta saco. E a maneira com que a escola funciona também, principalmente quando você é adolescente, você está naquela fase, sabe, imperativo, né? Pelo menos na minha época, era aquela coisa de você sentar e tinha uma lousa e tinha que copiar o conteúdo, sabe? Para alguém, essa relação com a informação, com o conhecimento, ela às vezes é tediosa na época de escola. Então, muitas vezes você acaba criando uma relação negativa, né, com o conhecimento. Aí, quando você cresce, fala: Meu Deus do céu, como eu queria ter aprendido aquilo. Como você entende como a informação ela engrandece, como ela muda a nossa visão da vida, como ela nos ajuda socialmente, nos ajuda de várias formas, né? É engrandecedor você ter conhecimento. E quando você percebe isso,
você olha para trás e fala, nossa, a oportunidade que eu perdi, né? Com tantas matérias legais que tinha, e eu, né, preferia Eu ficar fico desenhando. pensando nessas pessoas, porque às vezes minha mulher fala umas coisas que ela aprendeu na escola. Eu falo, meu Deus, como é que você lembra que há 20 anos atrás você aprendeu um negócio na escola? Eu esqueci 95, eu acho que eu só sei escrever português. É a única coisa que eu aprendi na escola. Porque é engraçado, tem muita coisa que eu apaguei da minha mente, mas também tem algumas coisas que ficaram muito marcantes. Por exemplo, eu nunca vou esquecer da aula que eu tive sobre ditadura militar, Não, olha. porque foi uma aula muito marcante. A maneira com que o professor fez, sabe? A forma é engraçado porque foi um professor substituto, que ele veio no dia e ele separou, ele afastou todas as cadeiras, assim, falou assim, ó, vamos fazer uma roda. Ele ficou no meio dessa roda e aí ele começou a dar aula de ditadura, mas trazendo todo aquele clima pesado da ditadura, toda aquela coisa. E eu me lembro de ser uma aula muito marcante, dele falando de como é que os caras torturavam e etc. Então, eu sinto que muito do que é esquecido pela gente também é porque a maneira com que foi passado não foi marcante o suficiente para a gente lembrar até hoje. A gente, como não utiliza muitas das coisas, depende da área que a gente acaba indo, realmente cai em desuso, a gente esquece. Mas, para mim, as coisas marcantes eu lembro até hoje. E é muito difícil ao mesmo tempo cobrar do professor, um cara, mesmo em escola particular mesmo, mas numa turma que tem 35, 40 alunos, que o cara tem que ensinar física para gente que está desinteressada, que não tem a menor É, vontade, o cara não tem tempo livre, o cara ganha mal, o cara não é equipado, o cara não tem, ele próprio professor não tem como se reciclar. Como é que você quer cobrar de uma pessoa dessa que ela esteja empolgada para ensinar todo dia, né? e ela tem que seguir um currículo, ela tem que seguir um cronograma que é passado para ela, entendeu? Então ela tem que entregar aquilo, tem prova para corrigir, tem uma série de coisas que ela precisa se preocupar. Então não é tão simples assim, né? Tem uma quantidade muito densa de conteúdo para se passar, né? E às vezes coisas que a gente entende hoje em dia é engraçado, porque eu lembro de conteúdos que às vezes eram passados em 2 dias na sala de aula. E aí, hoje em dia, anos depois, quando eu vou pegar esse conteúdo para transformar num vídeo, que eu preciso entender ele ao ponto de simplificar e tudo mais, e eu demoro um mó tempão para fazer isso, sabe? Tipo, o tempo que eu gasto para aprender aquilo ao ponto de conseguir ensinar de uma forma simples, eu já falo, nossa, meu Deus, meu professor teve 2 dias para passar essa matéria para mim. E aí eu tô tendo aqui, 2 meses para fazer um vídeo sobre isso. Aí o cara vai lá e fala, pô, eu prefiro o Castanheira do que o meu professor. Pô, é injusto essa comparação, é muito injusto. Eu tive 3 meses para fazer aquele vídeo. Eu tive 4, teve vídeos que eu gastei 5 meses para fazer. E aí o cara tá vendo o resultado de 5 meses de trabalho, de pesquisa, que não é só, não envolve só eu. Eu tenho historiador que me ajuda, eu tenho uma equipe enorme. Eu não faço nada sozinho. Se dependesse só de mim sozinho, o canal não iria existir. Isso que eu ia falar, isso deve ser muito reconfortante para você, recompensador, você ser usado nas escolas, você ajudar pessoas a entenderem aquela matéria, ou seja, ser exatamente um aliado do professor. Eu imagino quantos professores não devem falar, Castanhari, obrigado. É muito legal, cara, é muito legal. E é engraçado porque começou de uma forma meio orgânica, assim, né? Quando começou, sabe como? Com curso de publicidade e propaganda, quando eu fiz um vídeo sobre propagandas antigas no meu canal. Eu fiz um grande compilado de propagandas que marcaram a publicidade no Brasil. E tem várias icônicas, desde as propagandas que passavam na Copa do Mundo. E eu fiz um compilado disso. E aí começou essa coisa de muito curso, de cursinho, de publicidade e propaganda, passar o vídeo, porque realmente era um material muito bacana, ele era um compilado legal da publicidade brasileira. E começou assim, e aí quando eu comecei a fazer os vídeos de história, aí foi uma coisa que me assustou muito, assim, porque muitos professores passando, o vídeo em sala de aula, eu lembro até um ponto quando a minha escola que eu estudei, a Fundação Bradesco de Osasco, quando eu recebi um print de um aluno da Fundação Bradesco de Osasco assistindo um vídeo meu. E aí foi, para mim, ali foi o máximo que eu acho que eu alcancei para mim, assim, de achievement
na minha vida. Você acha que é possível ensinar neutro, sem dar a sua opinião? Eu acho que é possível, assim, depende do tema. História é um pouco delicado, porque história você sempre vai estar contando um lado da história. Porque a história é sempre contada. Você pode tentar ser neutro na história, mas você sempre tem lados. E aí, como é que você pode ser neutro? Mostrar todos os lados. Entender que existem, sim, lados. Não pode ignorar que existe lado, porque o lado existiu, sim. E é importante mostrar para as pessoas que existiram lados, e não só um lado. Então, você mostra os lados. E você mostra os dois, sabe, entendendo o peso. E para mim existe um grande peso na hora de fazer essa análise do que eu vou mostrar mais. Tipo, quanto tempo eu vou gastar? Porque a gente ainda tem que decidir isso. Não basta só mostrar os dois. Quanto tempo de cada um você vai mostrar? Vale a pena mostrar igual? O peso, qual que é o peso para mim? Para mim é o peso sempre o lado mais humano da história. Então eu sempre vou olhar pelo lado do ser humano. Então quem mais cagou para o ser humano eu tendo a demonstrar de uma forma mais negativa, entendeu? Lembrando que não existem santos na história, a gente sempre tem lados diferentes. Sempre a gente tem. Quando você analisa, é engraçado você ver filme de guerra, quando é um filme produzido por um americano, ele vai sempre retratar os Estados Unidos como sendo os grandes heróis que salvaram a nação. Mas se você pegar um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial, que foi contado pelo cineasta japonês, ele vai ter outro lado dessa história. Para ele, os Estados Unidos serão os grandes vilões. Você sempre tem o lado da história. Então é importante você mostrar todos os lados para que a pessoa chegue à conclusão de quem ela acha que está errado. A gente tende a olhar os perdedores como sendo o lado errado, mas eu acredito que nem sempre é assim. Tem muita gente que ganhou e a coisa não era legal, não. Você sabe que eu tenho uma lembrança da minha escola, eu estudei em São Paulo a vida toda. E eu estudei no Nossa Senhora do Morumbi. Eu adoro esse nome porque é um nome muito como se o Morumbi precisasse de uma aparição de Nossa Senhora. Mas, de todos os lugares do mundo que Nossa Senhora podia aparecer para ajudar. Paraisópolis estava do lado, mas ela apareceu no Morumbi. Mas eu estudei nesse colégio mas a primeira lembrança que eu tenho dele é indo fazer o teste para ver se eu entrava nele. Eu tinha 6 anos. Você fez um teste? Você faz uma prova lá para ver se você sabe ler e escrever. Tem uma entrevista qualquer. Eu não sei exatamente, eu sei que eu lembro. Eu no carro com sono, que deve ter sido de manhã, indo, tinha uma entrada assim com floresta, assim, eu acordando, e eu lembro de eu fazendo esse teste, conversando com uma mulher, ela fazendo umas perguntas, e é muito doido, eu tinha 5 anos de idade, e a primeira recordação que eu tenho do colégio. A minha próxima recordação já acho que na 2ª série, alguma coisa assim. Você lembra qual é a sua primeira recordação da escola? Eu lembro de eu subindo o pátio, sabe? Tipo, para chegar na minha escola, você tinha que subir uma escadaria assim, que ela fazia mais ou menos esse percurso assim, sabe? E eu ia subindo, e para uma criança era muito engraçado, eu lembro que era tudo gigantesco, tudo muito grande. A entrada era gigantesca, a escada era gigantesca. Quando eu chegava no pátio da minha escola, o pátio era gigantesco. E eu tenho certeza que se eu voltar na minha escola, é engraçado, já rolou o convite já, a gente não conseguiu conciliar a agenda ainda, mas eu queria muito fazer isso, voltar na minha escola, o pessoal da fundação já entrou em contato comigo, queria organizar. E eu tenho certeza que eu vou voltar lá e eu vou achar tudo minúsculo. Eu vou achar tudo muito pequenininho. E eu falo, nossa, será que deve ser engraçada essa lembrança, né? De tipo, de você voltar no seu colégio. Eu lembro muito A sala de aula deve ser minúscula. Deve ser minúscula, tudo deve ser muito pequenininho, assim. O pátio é uma coisa que eu lembro como algo gigantesco, o pátio do colégio. Deve ser um pátiozinho pequeno, assim, que hoje em dia você olha e fala, daí não era tão grande quanto eu imaginava. E é uma sensação. Eu tenho, assim, apesar de quando criança a gente não é muito ligado a aprender, foi isso que a gente estava falando, mas eu tenho lembranças muito boas da escola. Toda vez que eu penso na minha escola, eu fico meio feliz, eu sorrio. Você tem um pouco isso também? De lembrar com muito carinho da escola, época de escola?
Sim, principalmente porque eu estudei minha vida inteira na mesma escola, né? Eu estudei minha vida inteira Eu também. na Fundação Bradesco. Então, para mim, são memórias bacanas. Eu sempre tive muitos amigos, né, na minha escola. Minha relação com os professores foi tão bacana que hoje em dia o nosso consultor de história, o historiador, ele é o meu professor, né? Foi meu professor Que legal! na época da escola. Ele foi meu professor acho que foi na sexta série, ou na oitava série de história. Carrego muitas coisas boas até hoje. Mais uma pergunta, se você pudesse escolher uma pessoa hoje no mundo para ser seu professor por um dia, quem que você escolheria? Eu escolheria o Carl Sagan. Foda. Carl Sagan, para quem não conhece, foi um dos primeiros grandes cientistas a divulgar a ciência de uma forma acessível para todo mundo. Com certeza, Carl Sagan seria esse professor. E, e que evento histórico que você aprendeu na escola que você gostaria de ter presenciado? Nossa, o ser humano, o homem pisando na Lua, sem dúvida alguma. Eu queria estar lá na Lua vendo, assim. Não seria possível estar lá do lado deles, mas se Não, na pudesse, imaginação pode. Nossa, imagina que coisa louca você tá presenciando. Imagina que louco você tá na Lua, olhando a Lua, assim, olhando para a Terra. Meu sonho ainda é ver a Terra de longe. Se o Elon Musk conseguir tornar essa possibilidade, Isso eu quero muito. eu quero muito ver a Terra de Todo longe. dinheiro nisso. Eu também. E acho que vai ser possível, cara. Em breve não vai ser tão caro. O problema ficou medo só com a idade, porque quanto mais velho a gente vai ficando, mais é a chance de não poder ir. Ah, mas eu acho que eles devem comercializar isso eventualmente, cara. Tipo, tornar acessível, sabe, ao ponto de, tipo, não vai ser um trauma pro seu corpo. Fazer isso de uma forma que vai ser tranquilo. Nossa, imagina que legal mandar uma galera lá pra cima. Você falou, ver aquela terra plana toda bonitinha. Mandar o Olavo lá, ia ser legal. E para terminar, se você pudesse dar uma dica para um jovem estudante, que dica você daria? Um jovem estudante, aproveite a oportunidade que você está tendo de aprender agora, de usar o seu tempo só para aprender, porque você vai sentir uma falta de ter tempo para aprender. É isso. Você tem razão. Castanhari, obrigado mais uma vez por estar participando. Você é sempre parceiro, topa tudo. Conte comigo sempre pro que precisar também. Obrigado, querido. Eu que agradeço aí o convite. Se precisar de mim, tamo aí, viu, querido? Vamos jogar, abraço. Vamos lá, vamos pro LOL. Beijo, até mais.